Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Nicolas e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Tipo assim, cara, quando você deixa o like, o vídeo ele é mandado para muito mais pessoas. Então é muito importante que você deixe o like para que esse vídeo alcance mais pessoas. Até mesmo como um ato evangelístico, né? Você curtir esse vídeo para que mais pessoas possam assisti-lo. Então deixa o like aí, por favor, compartilha, se inscreve no canal, vai me ajudar muito. E vamos pro vídeo. O tema do vídeo de hoje é acostumados com o pecado. Mano, é um tema muito forte e era algo que eu já queria falar faz muito tempo mesmo. E assim, mano, eu acredito que é uma realidade que muitas pessoas vivam hoje, que é uma vida acostumada com algum tipo de pecado. Tipo assim, cara, a gente, por natureza humana, a gente comete pecados. A nossa carne, o nosso ser, os nossos pensamentos, as nossas vontades, elas tendem para o pecado. A gente tem uma inclinação ao pecado. Tanto que Paulo, nessa carta aos Romanos, ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, esse sim ele acaba fazendo. Então é tipo assim, mesmo que você busque o bem, mesmo que você queira fazer o bem, por causa da nossa natureza humana, uma natureza pecaminosa, a gente é inclinado ao pecado. Então, tipo assim, é algo que a gente não consegue fugir. Porém, uma maravilhosa graça, uma misericórdia tão grandiosa, um sacrifício que só uma pessoa podia fazer, foi feito. E pela graça de Jesus, pela misericórdia, pela bondade de Deus, a gente hoje consegue ser perdoado desse pecado, ser redimidos. Então, mesmo que a gente não consiga fugir desse pecado, mesmo que a nossa natureza, mesmo que a nossa vida corra em direção à morte por causa do pecado, a gente é liberto por causa de Cristo, por causa do seu sacrifício. Só que, tipo assim, a gente tem a nossa parte nisso, que é o quê? Buscar a Deus, em direção a Ele, se arrepender dos nossos pecados. Ele já fez 99% pela gente. O nosso 1% é dar esse passo de fé. O nosso 1% é ir pedir perdão. O nosso 1% é se arrepender genuinamente do nosso pecado. Entender o quão mal que a gente faz, o mal que a gente faz para as pessoas, o mal que a gente faz para Deus. Se arrepender disso e buscar a redenção em Jesus. Isso é a nossa parte. Porém, muitas vezes a gente tenta tanto fugir de um pecado, a gente pede perdão, a gente fica um pouco sem e depois já volta e fica tanto nesse ciclo desse vai e vem, de se arrepende e depois já volta e depois no culto você tá pedindo perdão e na segunda-feira você já tá caindo no pecado de novo, que acaba que a gente pode se acostumar com o pecado a ponto de até mesmo esquecer que ele tá ali. A gente já pecou tantas vezes, a gente já pediu perdão tantas vezes, que a gente hoje em dia chega a ponto de cair nesse pecado e nem se preocupar mais e nem pedir mais perdão. E mano, isso é muito sério, isso é muito preocupante, porque a gente não pode viver uma vida acostumado com o pecado. Por exemplo, uma mentira, uma ira, uma inveja, pecados que muitas vezes passam despercebidos. Então, tipo assim, eu me arrependo disso, Senhor, me perdoa desse pecado, daquele e tal, mas tem um pecado que eu já nem lembro mais de pedir perdão, e já tá tão enraizado na minha vida, e já faz tão parte de mim, que eu já nem me preocupo mais em pedir perdão, a ponto de muitas vezes até esquecer que ele é pecado. Então, Senhor, me perdoa porque eu não fiz isso e aquilo, mas a mentira que eu contei hoje, ontem, antes de ontem, eu já nem lembro mais de pedir perdão. A gente não pode se acostumar com o pecado. A gente precisa pedir para que o Espírito Santo nos ilumine a cada dia. E se é aquele pecado que você está caindo há tanto tempo e não consegue se libertar, você não pode desistir. Você não pode simplesmente, eu não consigo vencer esse pecado, então tá bom, então vou viver a minha vida com Jesus e vou continuar pecando. Porque se a gente continuar com uma vida assim, se a gente viver uma vida com um pecado do nosso lado a todo momento, a gente vai estar caminhando com Jesus ao nosso lado, mas indo em direção ao inferno. Aqui, em Mateus 7, 21 a 23, fala o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vós que praticam iniquidades. Mano, olha que absurdo, cara. Imagina você viver uma vida
ao lado de Jesus, buscando Ele, se arrependendo dos seus pecados e tudo mais e tal, e chegar no dia do encontro com Ele e Ele falar pra você: afasta de mim que eu não te conheço, sai de perto de mim você que pratica o mal. Imagina isso, mano. Por isso que é tão importante a gente não relevar o pecado, a gente não deixar um pecado de lado porque ele é menos importante, não porque o meu vício eu entrego para Jesus e ele me cura, ele me salva, ele me liberta, eu me arrependo, mas um palavrãozinho eu não abro mão. Já se tornou tão normal na minha vida que eu já nem lembro que é pecado, que eu cometo, já nem me arrependo mais. Isso, a gente não pode viver desse jeito. O pecado é um bagulho muito sério. E Jesus já entregou tudo pra gente, sabe? A gente só precisa se arrepender. A gente só precisa dar esse passo. A gente só precisa identificar, entender, analisar a nossa vida, mano. E falar assim, isso aqui não condiz, isso aqui não tá certo. E o pior de quando a gente se acostuma com o pecado é que muitas vezes a gente sabe que esse pecado tá lá e mesmo assim não faz nada. Esse é o pior. Mano, a gente vive uma vida com Deus, buscando a Ele, mesmo sabendo que aquele pecado tá lá na nossa vida e a gente não faz nada. Já se tornou tão normal mesmo. Eu já caí tantas vezes. Jesus já me perdoou tantas vezes. Ele vai ficar me perdoando de novo. Eu vou ficar pedindo perdão de novo. Quantas vezes mais Jesus vai me perdoar? E a resposta que eu tenho pra você é quantas vezes forem necessárias. Jesus, ele já pagou o preço. O sangue de Jesus, ele já nos limpou de todos os pecados que a gente cometeu, que a gente está cometendo e que a gente ainda vai cometer. Mas a gente precisa buscar ele e buscar a redenção. A gente não pode banalizar algum tipo de pecado porque é menor ou porque a gente não consegue se livrar dele. A gente precisa viver uma busca incessante por uma santidade, senão a gente não vai conseguir ver a Deus. A Bíblia é muito clara quando diz que quando a gente vive uma vida de pecado, a gente se afasta de Deus, afasta da glória, da santidade dele. E quanto mais longe de Deus, mais perto do pecado, e mais longe de Deus, acaba que é um ciclo sem fim. A gente não pode deixar, cara, um pecadinho guardado na gaveta, porque aquilo lá vai apodrecer e vai inundar e vai infestar tudo, tá ligado? A gente precisa buscar o perdão de Deus, a gente precisa ignorar essa questão de tipo, mano, não consigo me livrar do pecado. Você consegue. Você consegue. Tantas pessoas já passaram por tantas coisas, tantas pessoas conseguiram. Jesus, ele pagou o preço para que você possa viver uma vida plena, para que você possa encontrar ele no paraíso. Não vai ser um pecadinho que você não consegue abandonar. Não vai ser uma dificuldade que você está tendo para abandonar um pecado que vai te afastar disso. Aqui, em Romanos 6, 11 e 12 diz o seguinte: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Então, considerem-se mortos para o pecado. A nossa vida, ela precisa correr sempre em direção à santidade, se aproximar mais de Deus. E isso, cara, não é por um rito, não é por uma obrigação, não é porque eu preciso ser santo por isso, porque senão eu vou queimar no fogo do inferno. Cara, a nossa vida, ela corre pro bem quando a gente se aproxima do bem. Mano, parece que, tipo assim, aos olhos do mundo, se eu só obedecer a Deus e fizer as coisas tudo certinho, eu vou ficar só triste. No mundo que tá felicidade, no mundo que tá diversão e tudo mais e tal. Mas é totalmente ao contrário. Uma vida de santidade nos traz a genuína felicidade. É uma felicidade, cara, além da compreensão. Paulo já disse uma vez também aqui na Bíblia que a gente precisa de uma metanoia, de uma mudança de mente, de uma transformação, uma renovação da nossa mente para que a gente consiga ver os planos que Deus tem pra gente, para que a gente consiga entender a vontade do Pai para nós. Então, tanto para a gente se livrar desse pecado que parece tão difícil, tanto para a gente entender a glória e a majestade e a alegria que não acaba de seguir a Deus, a gente precisa, cara, pedir para que o Espírito Santo transforme a nossa mente. A gente precisa pedir para que Jesus nos ajude nessa caminhada, porque realmente é difícil. Realmente é difícil parar com o pecado que a gente está carregando nas nossas costas há anos.
Realmente é difícil largar um pecado que a gente não se vê sem, que a nossa vida parece que depende desse pecado, que tudo que a gente faz ele tá com a gente. Realmente é muito difícil, mas Jesus ele pagou o preço por você. Eu vou dizer isso quanto for necessário, porque realmente pagou. Jesus ele morreu naquela cruz para que você não precisasse morrer. Jesus levou o peso do seu pecado para que você não precisasse continuar carregando ele. Toda essa dor que você sente, toda essa tristeza que você carrega, todo esse remorso que você continua sentindo dia após dia, Jesus pagou um preço para que você não precise mais sentir. Mas ele está esperando você buscar ele. Ele está esperando você se arrepender. Ele está esperando você falar assim: Jesus, me ajuda. E ele está aqui disposto a te ajudar. Ele tá aqui, cara, estendendo a mão pra você, falando assim: vem aqui, que eu tô aqui pra te ajudar. Então, se torne realmente, cara, morto pro pecado, como se fosse assim: mano, eu não quero isso. Se distancie, peça pra Deus te ajudar, peça pra Jesus clarear sua mente, te afastar disso. Porque não tem como a gente continuar vivendo uma vida de pecado. Não tem como a gente viver uma vida até mesmo buscando a santidade, mas com um pecado que a gente não larga a mão. Não dá pra viver assim mais. Para encerrar aqui o vídeo, eu vou ler com vocês Salmo 103, 8 a 12, que diz o seguinte: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Então, o amor de Deus não mede o nosso pecado. O amor de Deus, ele não aponta pra gente e fala assim: você é mais pecador, você é menos. Ele só nos perdoa, ele só nos alcança. Como o Ocidente está do Oriente, ele nos afasta do pecado. Esse é o amor de Jesus que nos convida a cada dia para mais perto. Então, para encerrar o vídeo de hoje, eu só queria que vocês ficassem isso muito claro no coração de vocês. Que se vocês têm algum pecado de estimação que parece que não tem como largar, se você já se acostumou com o pecado, um pecado que tipo já tá no seu dia a dia e você não abre mão e parece que você nem se pede mais perdão, até esquece que é pecado, eu convido vocês a estar orando agora, quando acabar esse vídeo. Pede para Deus para que Ele te ajude a se livrar desse pecado. Pede para Deus perdão desse pecado. Se arrependa genuinamente. Tipo assim, cara, não tem uma vida melhor do que uma vida com Jesus. Não tem uma vida mais feliz do que uma vida longe do pecado. No momento, mano, o pecado até parece ótimo. Mas qual é o preço? Qual é o preço, cara, de um momento de felicidade? Pagar tipo assim, ter um momento de felicidade para viver uma vida de tristeza e insatisfação. Jesus ele nos proporciona momentos de felicidade, uma vida de felicidade, uma eternidade ao lado dele. Então busca hoje Jesus, busca hoje se livrar do seu pecado, busca hoje uma vida de santidade mais próxima de Deus, porque eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Esse foi o vídeo, brigadão, você que assistiu até aqui. Eu fico muito feliz de vocês que acompanham tudo. Então, cara, se você assistiu até aqui, mano, comenta um amém que seja nos comentários, assim, coisa rápida mesmo, que vai ajudar muito, muito, muito mesmo. Valeu, tamo junto demais, Deus abençoe e até a próxima.